TV Alagonet. Agradecer, Radiovaldo, sua disponibilidade aqui com a gente sabe, foi um certo sacrifício, a gente sabe da sua agenda. Você não é apenas um pré-candidato à prefeitura, né? Você é pré-candidato à prefeitura, tem suas responsabilidades na FUP, todo o sindicato chama você para dar ali um auxílio nas greves e tal, você acaba sendo um consultor de paralisações, alguma coisa parecida. E é pré-candidato a assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa, pelo menos é o que dizem, né? Também, então olha quanta coisa sobra com o Radiovaldo Costa. Bom dia, Radiovaldo, seja bem-vindo. Bom dia, Caio, Gomes, Luciano, nosso querido Renatão ali, ó, grande Renato. Chico Reis está lá no estúdio. Pena, Chico Reis, você não está aqui, mas numa próxima oportunidade espero poder aqui ter você aqui na bancada. E também bom dia aí, se Deus quiser. E bom dia também para todo mundo que está acompanhando o programa. Estou acompanhando Ouro Negro. Eu vim de Salvador. Foi de fato sem nenhum, mas foi um esforço porque eu cheguei literalmente de madrugada. Muito cansado de Brasília, mas tinha assumido o compromisso. Fiz questão de estar aqui presencialmente. Infelizmente, esse horário de pico, né, da saída de Salvador. E vim acompanhando, inclusive, a Ouro Negro. A Ouro Negro, o sinal tá forte, viu? Não é forte só em Alagoinha, não, viu, Luciano? Tá forte. Região toda. Não, você vem de Salvador vindo limpo. A Ouro Negro realmente é um sinal muito forte. Aí, logo no início ali, eu botei e fiquei acompanhando um pouco o programa. Mas estou aqui à disposição de vocês. Então, Radiovaldo, você estava em Brasília e de Brasília surgiu uma determinação, digamos assim, uma resolução da Executiva Nacional, que nós inclusive repercutimos aqui no programa, datada do dia 28 último, né, setembro, colocando algumas situações sobre a definição da escolha dos pré-candidatos do PT. Isso é uniforme para todo o Brasil e, claro, influencia Alagoinhas. E chamou a atenção, não só da gente, mas das pessoas, né, mais ligadas à política, o fato da executiva indicar que se 2/3 do diretório municipal ratificarem o nome de um pré-candidato, as outras instâncias estadual, principalmente a instância estadual, ela deve respeitar, quer dizer, dando uma autonomia maior para os diretórios municipais, o que de certa forma contraria o entendimento até aqui relatado de que haveria uma interferência do conselho político formado, inclusive por Jerônimo Rodrigues e outros partidos, de que aquele conselho decidiria os rumos, pelo menos ali dos 70 municípios maiores da Bahia. Eu queria saber de você como é que você recebeu essa determinação da Executiva Nacional, como é que está o clima dentro do PT, e se vocês já conversaram, inclusive, com os partidos da própria federação e os aliados. Pois é, Caio. Ontem, inclusive, eu estive lá em Brasília com o ex-deputado federal Henrique Fontoura, secretário-geral do PT, nós conversamos lá um pouco. Ele, inclusive, o PT tem uma instância que a gente chama de GTE, Grupo de Trabalho Eleitoral. Toda eleição tem um GTE que... O GTE nacional, o GTE estadual e um GTE municipal. E esses grupos de trabalho eleitoral, o nome já está dizendo, tem foco de atuar nas questões eleitorais, em anos eleitorais, de eleição, seja a nível nacional ou a nível municipal. E ele está do GTE acompanhando as eleições municipais a nível nacional. Como ele é da Executiva Nacional do PT, nós conversamos um pouco sobre essa resolução. Ele também queria informações como é que estava aqui a coisa da Bahia e tal, enfim. E de fato, o PT, Caio, assim, é um partido, a gente pode ter, sabe, muitas críticas ao partido, como a gente pode ter críticas a quase que tudo na vida, mas o PT, ele busca se organizar realmente como um partido, né? Ele evita esse tipo de interferência que a gente sabe que existem outros partidos. Tem partido que o presidente não alinhou com o alinhamento estadual, o estadual vai lá e destitui todo mundo e entrega o partido para outro, principalmente quando é comissão provisória. Isso. Que é na grande maioria dos casos. Se você pegar aí o PT não é comissão provisória em Alagoinhas, nós temos poucas comissões provisórias. O PT não adota essa lógica de manter o município sob comissão provisória, porque aí você tem partidos que têm 30 anos de comissão provisória.
O que é comissão provisória? É você instituir o partido naquele primeiro momento, o partido fica 1, 2 anos ali se estruturando provisoriamente até se configurar um diretório municipal. Então, o PT não tem essa estratégia de manter diretório municipal. Se você procurar, Gomes, aí em alguns partidos, inclusive aqui em Alagoinhas, o partido tem 30 anos na cidade e é comissão provisória. Por que isso? Porque o cara que está lá em cima, ele bota a faca no seu pescoço o tempo todo. Ó, se você não andar na linha, eu tomo partido. Eu destituo todo mundo e boto outra comissão. Não é o caso do PT. Então o PT dá uma certa liberdade realmente para que os municípios discutam, debatam, tenham autonomia e não ter esse tipo de intervenção de cima para baixo. Então, na prática, o que você disse aí dessa resolução é isso. É um pouco da história do PT. Ou seja, os partidos no município têm autonomia, com certo supervisionamento e um diálogo a nível estadual, mas tem autonomia de decidir qual é o melhor rumo, qual é o melhor caminho a ser seguido. E isso ontem o Fontoura me ratificou isso. Então, o PT está preparado, né, de Alagoinhas, como sempre esteve, para fazer esse debate político municipal. Gomes, que é das antigas, não estou dizendo que você é mais velho do que eu não, viu, Gomes? Mais experiente. Um cara mais experiente, entendeu? O cara que é das antigas. Gomes sabe disso. O PT, para quem não sabe, está ouvindo aí, Chico Reis, o Ouro Negro, o PT foi criado em 80. Lula, aquela famosa foto dele chegando no TSE para protocolar o pedido do partido lá no TSE em 1980. A primeira eleição que o PT disputou a nível nacional foi de 82, de prefeito. Inclusive, Chico, você também, Chico, é das antigas, não é mais velho não, é porque o cara tem experiência. Você lembra, Chico, que em 82 o Brasil, Caio não lembra não, que Caio mais novo. Não, não tem como eu lembrar, eu não existia. 82, rapaz, deu uma revolução naquela época, sem rede social, sem nada. O PT elegeu a prefeita de Fortaleza. Rapaz, foi um partido recém-criado. Só vou me corrigir que não foi 82, foi 85. Ou foi 85? 82 foi para governador. 82 foi para prefeito. Não, 82 foi governador. Não, prefeito. Teve é porque não, você corrigiu o seguinte, é que o governador, a ditadura, indicava o prefeito. Exato, 85 foi a primeira eleição de governador para capital. Isso. Mas o município foi 82, tanto é que Alagoinhas disputou com Edmilson Araújo. Isso. Edmilson Araújo foi o primeiro candidato a prefeito do PT já no primeiro ano, que hoje mora em Aracaju, né? Que fundou o PT aqui em Alagoinhas. Em 85 elegeu Maria Luísa Fontinelli, prefeita de Fortaleza, né? Que o PT naquela época foi uma coisa assim estrondosa. Mas de Alagoinhas, de 82 para cá, Caio, o PT só não disputou uma eleição para prefeito, a de 92. Que naquele ano o PT, se eu não me engano, Chico, apoiou Iracigama. Apoiou Iracigama. 82 foi Edmilson Araújo. 88, Péricles, advogado, não é isso, Chico? Já falecido. Tem até uma escola lá no Riacho da Guia com o nome de Péricles Magalhães, se eu não me engano. Certo? Aí 92 não disputou, apoiou. 96, José Hildo. 2000, José Hildo. 2004, José Hildo. 2008 é Leonardo, 2012 José Hildo, 2016 José Hildo, 2020 eu e agora 2024 estou eu de novo aqui como pré-candidato. Então é um partido que tem uma tradição política na cidade de disputar eleições, é o único partido que tem presença na Câmara desde 2000 para cá em todas as legislaturas. Né? De 2000 para cá, nós nunca ficamos fora da Câmara de Vereadores, é o único partido que tem isso. Então é um partido que tem uma tradição, que tem um legado, um deputado federal de 2 mandatos, um deputado estadual de 2 mandatos, um prefeito de 2 mandatos. Então acho que o PT ele tem essa história e esse know-how para poder apresentar um nome sem pré-candidato, sem gerar todo esse trauma, essa polêmica que tem gerado aí se não é candidato, não é todo dia alguém me liga, sabe, Caio? Rapaz, acabou que fulano, encontrei fulano, o cara me disse agora que você desistiu. Eu digo, não, velho, quando eu for anunciar minha desistência, eu vou lá no Primeira Mão e anuncio. Em primeira mão. Isso significa que vai renunciar? Vai anunciar a desistência? Não, se tiver de anunciar, eu vou lá, Caio,
marca aí amanhã que eu tô indo lá no rádio, tô indo dizer que eu tô desistindo mas não, eu tô, ou seja, tô aqui no primeira mão reafirmando que a nossa pré-candidatura tá mantida. O Benedito com Vieira, todo respeito às outras pré-candidaturas. O Benedito Vieira disse que acredita que o Joséildo vai ser o candidato. Não, possibilidade zero. Zero, totalmente zero. Eu vou aqui falar, Benedito. Você esteve em Brasília. Benedito, você acerta muita coisa, Benedito, mas aí você está enganado. Não tem nenhuma chance, né, de Joséildo ser candidato. Não são as minhas, não é porque eu quero ou eu estou trabalhando contra. Joséildo já garantiu em todos os espaços internos do partido, a nível municipal, estadual, com todas as lideranças possíveis, que o nome dele não está à disposição de ser candidato. Ele vai cumprir o mandato de deputado federal de 4 anos. Eu queria entender uma situação, porque veja bem, nós temos aí, dentro da seara do governo do estado, a sua pré-candidatura e a do Gustavo. Na última vez que você esteve aqui, você inclusive citou pesquisas internas, que você está à frente do Gustavo. Eu acredito que esse cenário não mudou de lá para cá, continuou o mesmo, mas a gente observa que o Gustavo tem tido uma receptividade dos outros grupos, dentro da base governista, que o PT até aqui não tem, pelo menos até agora, anunciado algum apoio. Tem tido dificuldade, inclusive, dentro da própria federação. O PV é governo Joaquim Neto, o PCdoB, me parece, diante das últimas, dos últimos posicionamentos, inclusive com a exclusão, né, o convite à saída da Jussi Cardoso e do Adelson Filho, já se fala, inclusive, que deve anunciar apoio à pré-candidatura do Gustavo Carmo. Por que é que as pesquisas, e aí não é só uma situação sua, o Paulo César também sofre isso, um campo de expansão bastante diminuído, você não vê apoios ao Paulo César, o pessoal não acredita que ele mantenha essa liderança, inclusive anota uma dificuldade de financiamento pela questão dos processos que ele sofre, ninguém quer receber a visita da Polícia Federal na porta, que não é o seu problema. Então eu me pergunto por que é que o PT até aqui, apesar dos números favoráveis na pesquisa, não consegue aglutinar apoios partidários, pelo menos. Boa pergunta, viu, Caio? Eu estou atrás da resposta. Caio, eu acho o seguinte, que é natural que essa base aliada do governo que você faz referência, base aliada do governo do estado, né, desse guarda-chuva grande aí do governo do estado que trabalhou na eleição de Jerônimo. A grande maioria dos partidos estão dentro do governo Joaquim, participam do governo Joaquim. A única exceção é justamente o PCdoB, que eu não tenho conhecimento de participação no governo, com cargos, coisas do tipo, né? Por enquanto são só especulações. Exatamente. Então é o único, e o PT, digamos, dos partidos da base do governista, os dois partidos que não participam do governo Joaquim é justamente o PT e o PCdoB, que eu me lembro aqui, posso estar enganado um ou outro. Então, quem está dentro do governo, já que Gustavo é o candidato o pré-candidato do governo, é natural que apoie o pré-candidato do governo, né? É difícil que um partido que lá esteja diga, não, eu não vou apoiar Gustavo, vou apoiar Radiovaldo ou Paulo César, enfim. Então, eu vejo isso como natural, não vejo isso como problema. As questões mais recentes ligadas ao PCdoB, claro, eu não posso falar pelo PCdoB porque não faço parte dele, não quero aqui emitir juízo, né, uma análise sobre o posicionamento político do PCdoB, mas nós conversamos com o PCdoB, nós conversamos com o PV a nível de federação, mas não temos ainda um alinhamento. Deixando claro, eu sou pré-candidato do PT, eu não sou pré-candidato da federação, porque a federação, como tal, não tomou essa decisão. Agora, é errado que o partido lance uma pré-candidatura se ele está dentro da federação? Nós entendemos que não. Nós temos direito de lançar, como o PT tem o direito de lançar, como o PCdoB tem o direito de lançar, como o PV tem o direito de lançar. Então, não é uma postura errada do PT de ter lançado a sua pré-candidatura. Isso, inclusive, aconteceu em outras cidades, inclusive com pré-candidaturas do PCdoB. Tem cidades que o PCdoB lançou pré-candidatura e ainda não é a pré-candidatura da federação. Dificuldade, Radiovaldo, em conversar com os outros partidos? Há uma falta de confiança nos outros partidos no PT? Você sente alguma situação de animosidade com o petismo? A gente sabe que está um cenário muito, né, eles, nós, contra. Eu acho que não, Caio. Eu acho que o problema é o seguinte, o diálogo não vai ser um diálogo com partidos, mas vai ser um diálogo com o pré-candidato. Eu acho que o Gustavo, ele é um porta-voz desses partidos. Acaba sendo
sendo um porta-voz natural, porque ele é o pré-candidato desses partidos. Então, qualquer tipo de combinação política, de conversa política, vai passar por uma conversa com Gustavo e com o próprio prefeito. Com Joaquim. Olha, vamos rodar aqui a mesa. Eu vou começar com o Carlos Davi, que não está aqui presencialmente, mas deixou a pergunta dele. Ele está perguntando aqui, por que o Radioval deixou de fazer aquela promoção do botijão de R$50? Por que é que acabou essa? Porque aquela promoção, aquela ação, ela tinha um objetivo. A refinaria ela foi privatizada em 2021. Inclusive, Chico, nós talvez tenhamos uma grande novidade. Ontem eu estava lá com o presidente da Petrobras em Brasília. O presidente da Petrobras está chegando amanhã aqui na Bahia. A diretoria da Petrobras está chegando aqui na Bahia, até por conta das comemorações dos 70 anos da Petrobras. Nós vamos ter 2 eventos amanhã em Salvador. Eu já vim do Rio, Brasília, Salvador. Tivemos uma comemoração lá em Brasília no dia 3, que é o dia que a Petrobras foi criada. E nós estamos conversando muito internamente, com informações que ainda não podem ser divulgadas, sobre a questão da RELAM. Nossa posição é que a RELAM seja restatizada. E o objetivo, Carlos Davi, nós tínhamos um objetivo, era denunciar que a privatização da Petrobras, a privatização da RELAM, ela não era aquilo que tinha sido anunciado. O que é que o governo passado anunciou? Privatiza que o preço baixa, privatiza que melhora. Não aconteceu isso. A Bahia tem hoje o combustível mais caro do Brasil, juntamente com o Amazonas, que também teve a REMAN privatizada. Então nós queríamos denunciar uma mentira do governo. O governo está mentindo para a sociedade. O preço da gasolina, do diesel e gás de cozinha é esse. Vou dizer uma coisa para você, Carlos Davi. Hoje, 30 segundos na TV Bahia custa mais ou menos uns R$40 mil, tá? Para você fazer uma propaganda de 30 segundos, principalmente no Jornal da Manhã, no Jornal do Meio-Dia e no Jornal da Noite, são os 3 horários nobres da TV Bahia. Então você quer 30 segundos, R$40 mil, mais ou menos, se não aumentou. Uma exceção só? Uma exceção só. R$40 mil. Naquele período do bujão de gás, Carlos Davi, nós falamos, vou botar aqui embaixo, 1 hora de relógio, somando todas as entrevistas. Todas as intervenções. Sabe quanto a gente pagou? Nada. Nenhum real. Porque gerou repercussão. Exatamente. Aí é que você precisa entender. O objetivo de fazer a ação do gás de R$50 era, primeiro, nós atendíamos efetivamente a população que precisava, pelo menos uma parcela dela. Mas era entrar na grande mídia e repercutir o assunto que a gente queria denunciar, que era a privatização da Petrobras. Se eu não tivesse feito aquela ação, a TV Bahia, Luciano, não noticiaria nada. Eu teria que pagar os R$40 mil para 30 segundos para poder botar uma propaganda. Infelizmente, para quem ainda espera o botijão de... Não, nós vamos voltar agora. Tá? Semana que vem nós vamos fazer a ação dos R$50 em algumas cidades, até por conta da passagem dos 70 anos da Petrobras, certo? Nós vamos voltar a fazer e vamos voltar a cobrar o presidente Lula e ao presidente da Petrobras que a RELAM precisa ser restatizada para que os preços dos combustíveis baixem. E mesmo o governo Lula tendo acabado com o PPI, mas nós entendemos que é possível fazer mais para que o preço do combustível no Brasil possa cair. Então, olha aí. Principalmente o gás de cozinha, que agora aumentou, a Cela aumentou de novo. Aí, ó. A Cela aumentou 13% a gasolina e aumentou, se eu não me engano, 8% o gás de cozinha. Quem está na expectativa, Caio, para o retorno do gás a preço justo é o Evilásio. Ela disse que nesse momento, quando só abriu a carteira dele, só tem R$50. Aí, Evilásio, segure até semana que vem. Segure até semana que vem. Aí na lista das cidades. Vai fazer um regime até semana que vem aí, né? Vamos rodar aí rapidinho, cadê? São 7 horas mais 32 minutos. Vamos lá, Chico, pergunta. Ok, antes deixe eu agradecer a presença de Radioval, que é uma presença sempre auspiciosa, com um espírito muito elevado, bem, e consegue até contagiar com sua alegria a todos nós, né? Eu desejo a Radiovaldo, sinceramente, que ele tenha a sorte nos seus diversos projetos, né? Porque é uma pessoa realmente que faz muito bem a gente conversar e que não existe armadilhas na conversa. E isso me agrada bastante, principalmente quando a gente entende a política ao ponto que chegou.
Dito isso, com essa puxada de saco bem forte, viu? Você, como candidato a prefeito, certamente terá como contendor Gustavo Carlos. Eu já tive a oportunidade de ver formada uma dupla para disputar a prefeitura municipal, com você como candidato, Gustavo como candidato a vice na mesma chapa, né? Evidentemente que os rumos são diferentes porque depende muito do partido onde as pessoas atuam. Essa disputa, portanto, me sugere não uma disputa como a gente vê tradicional, encarniçada, mas uma disputa onde deve imperar certamente um diálogo, e se não amistoso, mas um diálogo tranquilo, diferente do que a gente tem visto nas últimas eleições. Tendo participado com Gustavo em uma chapa, é mais fácil para um candidato contrário, no caso, você contra ele, é mais fácil combater ou é mais difícil em função de um grau de conhecimento ser maior entre os dois? Bem, Chico, boa pergunta que você faz. Eu diria, né, e agradeço também as palavras elogiosas de sua parte. Aqui acompanhando o programa o vereador de Catu, Rubens, de Paulo Avrado. Um abraço, Rubens. Prefeito também, Pequeno Salles. Um abraço aí para a turma de Catu. Eu costumo dizer, viu, Caio, que eu até brinco que eu sou mais conhecido em Catu do que em Alagoinhas. Quando eu ando assim em Catu, impressionante, porque a minha atuação em Catu, eu sou muito conhecido em Catu. Então, quando eu dou entrevista, o povo de Catu liga, tem mais gente me assistindo em Catu do que em Alagoinhas. Mas um abraço para todo mundo de Catu. Eu tenho muita alegria por Catu, sabe? Eu estudei em Catu, tem um tio lá que mora em Catu. Quem está aí de Catu, sou sobrinho de Gessé. Gessé é muito conhecido em Catu. Gessé que foi da Revepel, a Naide. E eu morei em Catu 3 anos, que eu estudei na Escola Agrotécnica Federal de Catu, e também, claro, a minha atuação no sindicato, na área de petróleo, que a turma de petróleo toda lá assim me conhece. Fui o segundo mais votado, Chico, lá em Catu. Fiz uma campanha assim, pequena, muito pequena, sinceramente pequena assim, Chico Gomes, que sabe, aquela campanha que você não faz muita coisa, né, que você faz uma coisa pontual. Tive 2.600 votos em Catu, certo, com uma campanha muito pequena, fui o segundo mais votado, só perdi para uma candidata lá da cidade mesmo. Então eu sou muito grato a Catu pela votação que eu tive para deputado estadual na eleição passada, como também naturalmente as demais cidades, inclusive Alagoinhas. Mas, Chico, eu vejo que eu com o Gustavo, me dou muito bem com o Gustavo. De fato, nós compusemos uma chapa juntos, a gente foi vereador juntos, inclusive, de 2013 até 2016. Ele foi presidente da Câmara, né, por um período. Então convivemos juntos na Câmara, tivemos uma relação ali política, que inclusive acabou remetendo àquela chapa que a gente acabou montando, tá? Então eu tenho essa convivência com o Gustavo e essa relação de amizade com ele. É natural que, se isso fosse acontecer, uma disputa minha com o Gustavo, eu acho que nós teríamos uma disputa de alto nível, certo? Não seria uma disputa rasteira, né? Não seria uma disputa nem da minha parte, e também tenho certeza que da parte dele, certo? Mas seria uma disputa de alto nível, uma disputa de ideias, de discussão, de proposições, enfim, certo? Então eu acho que seria muito mais difícil, aí concordo com você, disputar com um candidato que você tem um nível, mesmo que tenhamos divergências, mas que tem um nível de relacionamento, tem um nível de respeito e, consequentemente, até um nível de entendimento. Porque se a gente montou uma chapa, é porque existia algum entendimento entre nós, né? Não foi uma chapa montada de qualquer jeito. Então, isso naturalmente dificultaria, acredito, da minha parte e também da parte dele, uma disputa, se essa disputa vier a acontecer. Adiovaldo, pela convivência que você teve com o Gustavo, inclusive na campanha, você sente diferenças entre o Gustavo e o prefeito Joaquim Neto? Do ponto de vista de pensamento de administração? Sinto. Eu acho que são pensamentos distintos. Claro, o Gustavo é uma pessoa, né, mais jovem, tem uma
uma visão política naturalmente de um outro viés. Os políticos não são iguais, mesmo dentro do PT não são iguais, né? A gente tem visões diferentes. Eu vejo coisas em prefeituras do PT, Gomes, que eu discordo, que se eu fosse prefeito eu não faria, entendeu? E o cara é do PT, fundador do PT, nasceu dentro do PT, mas não quer dizer que eu vá concordar com o que ele fala, simplesmente o que é do PT. Então o partido, ele não é igual. Nenhum partido e nenhum político é igual. Então, a posição política de Gustavo, eu entendo que é uma posição política diferente da de Joaquim. Como também a de Joaquim é diferente de fulano, diferente de Beltrano, enfim. Mas eu tenho também simpatia por algumas ideias que nós já conversamos, eu e Gustavo. Nós montamos um programa de governo juntos em 2016. Eu pergunto isso, Radiovaldo, só para explicar, porque me parece que a forma como o Gustavo pensa de cidade, existe mais convergência entre o que vocês falam do que o próprio Joaquim teria com você, no caso, se fosse para compor uma chapa. Pelo menos eu entendo isso. Acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu penso, Gomes, a gente sempre sonha, a gente fica assim, a gente deita na cama para dormir, né, Chico? Eu tenho certeza que você que já foi prefeito, talvez tenha passado por isso. Lá quando você ganhou a eleição, a primeira noite que você dormiu depois da vitória, você devia estar pensando na sua cabeça 1 milhão de coisas que você queria fazer, né? Vou fazer assim, vou fazer assado, vou mudar isso, vou mudar. É normal, entendeu? Que o cara sonhe, né, com sonhos. E eu tenho certeza que Chico teve sonhos que ele conseguiu realizar, mas teve outros que não. Não conseguiu fazer porque a circunstância, a conjuntura, as dificuldades. Então, a mesma coisa, eu passo e tenho certeza que Gustavo passa. Então, eu tenho sonhos, né? Eu penso na minha cabeça, rapaz, se eu ganhar a prefeitura de Alagoinha, meu amigo, eu vou fazer a revolução. Não, eu vou mudar isso, vou mudar aquilo, vou peitar um, vou peitar outro, vou fazer isso, vou fazer assim, porque é muito da ebulição interna da gente. Então, eu acredito muito nessa ebulição interna da gente, de a gente querer fazer o melhor. E eu sempre fiz política, Chico, com meus erros e meus acertos, mas sempre tentando acertar. Eu não cometo erro doloso. Eu cometo erro culposo. Você que é advogado, tem intenção, sabe da diferença drástica dessa afirmação. Então, porque todo mundo erra, né? Claro. Quem é que não erra? Ninguém é infalível. Ninguém é infalível. Então, a gente erra. Agora, errar para dar rasteira, para dar pernada, para derrubar, para matar, eu não faço. Erro de má fé. Pois é, não vou fazer um negócio desse. Agora, eu pretendo, né, em uma possível, eventual possibilidade de ganhar as eleições para prefeito e administrar a cidade, acertar, fazer o melhor para a cidade, certo? E ter um programa de governo que seja uma regra assim a ser seguida. Não é programa de governo para fazer de conta, para cumprir o TRE, entendeu, Chico? Eu me lembro, por exemplo, Joaquim. Uma das críticas que eu fazia a Joaquim, quando ele disputou, porque ele ganhou a eleição, disputei o primeiro mandato com ele. Uma das críticas que eu fazia era justamente essa. Para quem não lembra, o programa de governo de Joaquim era 3 páginas. 1, 2, 3. E os caras foram tão descuidados, quem montou, que eu acredito que não foi ele, que fizeram, Chico, o famoso copiar e colar. Só que na hora de copiar e colar, quem copiou e colou, tipo assim, colou a primeira página na fonte 12, na segunda fonte 14, na terceira o Arial, tem aquelas letras, né, que sei lá, Arial, a outra não. Revisou. Pois é, ou então o cara nem enquadrou, nem arrumou para tentar. Por quê? Porque aquilo não era um programa de governo. Quando o Joaquim se candidatou, ele apenas apresentou um negócio que o TRE exigia. Não, o TRE tá pedindo um negócio aí, entrega. Eu não, Chico. Negativo. O meu programa de governo de 2016 tem mais de 50 páginas. Analisa a cidade como um todo. Apresenta a proposta para a cidade toda. Propostas que podem ser difíceis de ser implementadas, mas propostas que são execuíveis, que podem ser executadas. Eu perdi, Gomes, eu me lembro como hoje, 3 noites naquele programa de governo. Era período da Olimpíada. Eu ficava em casa com a televisão ligada na Olimpíada, que era acho que no Oriente, no Japão, não lembro. Japão, tá vendo aí? E os jogos eram contrário, né? Então você tinha as atividades esportivas ao vivo de madrugada. E eu, na frente do computador, de um tablet, digitando e assistindo jogo de vôlei, jogo de basquete, natação, atletismo, parava 5 da manhã, pensando, escrevendo, revisando, analisando se tinha choque, analisando se era possível fazer aquela medida. Então, isso é um programa de governo. Agora, o conjunto da sociedade valoriza isso? Não.
não valoriza. Radiovaldo, o seu nome apareceu cotado para assumir uma cadeira de deputado da Assembleia Legislativa da Bahia. Está mantida essa possibilidade ou não? E nessa sua viagem a Brasília, no encontro com o governador Jerônimo Rodrigues, ele revelou para você que não abre mão, né, de uma chapa PT-PSD na disputa pela Prefeitura de Alagoinhas em 2024? Aí Luciano quer me apertar sem me abraçar, Chico. Ele tá do outro lado da mesa e quer... Rapaz, é o seguinte, deputado, eu sou hoje oficialmente o segundo suplente. Na minha frente está o ex-deputado Marcelino Galo. Mas ele já tem um negocinho. Então, Marcelino Galo é o primeiro, eu sou o segundo, tá? E a primeira suplente efetiva é Neuza Cadori, que assumiu no lugar de Osni, que virou secretário. Pois bem, existe possibilidade de Marcelino e até chegar a mim e eu assumir? Existe. Até porque já aconteceu na legislatura passada de o 8º suplente assumir. O 8º, e eu sou o terceiro. E agora o segundo. Como de algum dos deputados dos 17 da minha chapa se eleger prefeito, eu não sei exatamente quantos são, mas eu acho que tem 2 ou 3 dos 17 que são candidatos, inclui PT, PCdoB e PV da federação. Então tem 2 ou 3 que são candidatos. Então, se essa turma se elege prefeito, eu posso chegar até mim. Se o governo, geralmente o governador faz uma reforma de secretariado depois das eleições e entrar alguém da minha chapa virar secretário, além dos que tem hoje, que é apenas Osni. Então, de repente, da minha chapa passam a ser 2 secretários e não 1. Então, isso significa que pode surgir uma vaga. E também existe uma vaga, Chico, no TCM de um conselheiro que vai se aposentar esse ano, eu não sei o nome dele, agora no final do ano. Essa vaga tem uma tradição na distribuição dessas vagas, onde essa vaga cabe à Assembleia Legislativa indicar. Então, e geralmente na Assembleia Legislativa indica a maior bancada. A maior bancada é a minha da federação, que é 17. Então, se sair um deputado desse, dos 17, e ir para o TCM, Neuza Cadori automaticamente já fica efetivada como titular. Eu passo a ser oficialmente segundo suplente. Então, é um jogo de cadeiras que não dá para dizer aqui o que vai rolar. Mas é possível, Mas quero deixar bem claro, eu já disse e vou reafirmar aqui no primeira mão. Se essa possibilidade acontecer até o final do ano, até a virada do ano, de eu ser chamado, eu vou ter que assumir. Fui chamado, vou lá assumir o cargo de deputado estadual. Mas isso não elimina, não significa que eu vou retirar a pré-candidatura de prefeito da cidade. Ou seja, a minha pré-candidatura não é minha. A pré-candidatura minha é do PT nesse momento. E eu estou cumprindo uma determinação do PT que, por consenso, por unidade interna total, definiu meu nome como pré-candidato. E para fechar, assim, ontem eu estive com o governador em Brasília, conversamos bastante com o secretário Caetano, com alguns deputados federais do PT, a prefeita Moema Gramacho, também de Lauro de Freitas, estava lá. Foram várias conversas ontem, mas em nenhum momento a gente fez uma discussão desse nível, fizemos discussão sobre a Lagoinha, sobre a região, ações que a gente precisa fazer. Falei com ele do problema da saúde, do hospital aqui municipal, da situação do Dantas Bião, da importância de a gente melhorar a alta e média complexidade aqui, de a gente fazer investimento em qualificação profissional aqui para jovens, para aproveitar algumas áreas, para que a mão de obra de Alagoinhas e região possa ser aproveitada, mas não discutimos que eu vou ter que ser vice, ou que eu vou ser prefeito, ou que fulano vai ser... o PSD vai ter que vir. Vai ter que vir, enfim. Bom, o Gomes vai fazer uma pergunta, mas antes só dar um recadinho aqui das drogarias Ultra Popular, lembrar para você, ouvinte, que está acompanhando aqui a entrevista com o Radiovaldo Costa, que nas drogarias Ultra Popular você tem um montão de prêmios, hein? Compre a partir de R$1 em não medicamentos em uma de nossas lojas e concorra. Consulte o regulamento completo e autorização no site promoção.farmácias.com.br, sem acento. Baixe o aplicativo para acompanhar as suas chances e boa sorte. Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil, com unidades em Alagoinhas, Catu, Dias Dávila e Camaçari.
Pergunta, Gomes? Com certeza. Bom dia, Radiovaldo. Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso programa. É sempre bom conversar com você pelo nível da discussão, independente do que se pergunte. Alguns candidatos não se pode fazer isso, que você cria mimimi aí nas redes sociais o tempo inteiro. Mas nós começamos a entrevistas falando sobre a autonomia do diretório dos municípios, né, dos diretórios municipais, e falando de uma resolução recente do Partido dos Trabalhadores. Veja bem, recentemente, tanto Joaquim Neto quanto a deputada Ludmila, não é, acabou falando sobre as garantias que tinham recebido do governador da indicação do nome nas cidades que você já tinha prefeito, né, que você tinha o executivo constituído. Então, no seu caso, que é candidato a prefeito, essa palavra quebrada, eu não estou entrando no mérito do porquê está sendo quebrada, mas essa palavra quebrada, essa garantia que já havia sido dado pelo governador e essa retroação por conta de tudo isso que eu citei aqui, não criaria um descrédito que vai lhe prejudicar com relação àqueles que não são originalmente eleitores seus, mas que pensam em votar em você, porque a confiança fica aí à parte, já que se deu o mandatário maior do Estado, deu a palavra, né, se apalavrou, foi divulgado isso e por conta de resolução, já que em tese a ninguém é dado desconhecer a lei, ele deveria conhecer isso, né, está voltando atrás porque lhe é imposto diante das questões legais partidárias. Boa pergunta, complexa a pergunta de Gomes, mas boa pergunta, Gomes. Vou tentar responder. Sem mimimi. E você não tem tanto tempo, porque não no final da Radiovaldo está escorregando. Não, boa pergunta. Gomes, vamos lá. Assim, o que ocorre é o seguinte, eu até falei num programa aqui atrás, né? Eu tive aqui falando sobre isso. Nós, se eu não me engano. Programa do Raine. Não, aqui com você. Não, aqui mesmo, no programa de primeira mão. Eu tive aqui uns meses atrás, 2 meses, não me lembro. 3. Olha só, eu, Joséildo e Tássio, nós 3, eu vou falar desses 3. Nós tivemos com Joaquim e Gustavo, nesses últimos 4 meses, vou colocar 4 meses, 3 ou 4 vezes, não foi mais do que isso, presencialmente. Nós 3 com Gustavo e Joaquim. Uma vez, talvez, sem Joaquim, com Gustavo. 3 ou 4 vezes, não foi mais do que isso. Em reunião mesmo, não foi encontro de encontrar, nem evento, não. Sentado aqui como nós estamos aqui nessa mesa. Marcar a reunião, a gente chegar no horário e sentar para conversar. Pronto. Em todos esses encontros, Joaquim e Gustavo ouviu da gente as seguintes afirmações que vou repetir. E se eu não estiver falando algo que não seja verdadeiro, ou faltei de falar algo que aconteceu, tanto o Gustavo quanto o próprio prefeito pode, naturalmente, fica à vontade de usar aqui a imprensa para dizer, não, o Radiovaldo se enganou, não é isso, foi assim, foi assado. Primeiro, a gente topa fazer uma aliança, baseado num programa de governo. Foi a primeira coisa que a gente falou. Tem que ter um programa de governo. Sem programa de governo, a gente não fecha aliança. E nós temos críticas ao atual governo. Até cá, aquela questão da deslealdade. Não é deslealdade, porque nós dissemos isso a ele, na cara do prefeito. Nós temos profundas discordâncias, Joaquim, da forma que o governo é tocado. Então, um governo que a gente esteja junto não pode ser continuidade. Ele tem que ser um outro governo. E para ser um outro governo, independente de quem seja o prefeito, tem que ter um programa de governo. E nós queremos discutir isso aqui. Nós queremos mudar, ainda dizemos, ó, saúde, transporte, infraestrutura, orçamento, transparência. Nós queremos tudo mudar exatamente. Então, deixamos claro. Primeira coisa. Segundo, a composição de como vamos compor esse governo. Foi o segundo item que a gente colocou. E a terceira coisa. Pronto, você tem um pré-candidato. Nós temos um. A nossa proposta é que o pré-candidato, o candidato lá na frente a ser candidato, é quem tiver melhor nas pesquisas. Nenhuma data X a ser definida. Ou seja, prefeito, o prefeito não tem a prerrogativa de indicar o candidato. Não é porque é prefeito que tem que indicar o candidato. O candidato é quem tiver melhor apontado em pesquisa eleitoralmente. Se for o seu, ótimo, é o seu. Agora, se for o nosso, aí, camarada, é o nosso. Nós falamos isso. Gustavo, para ser justo, Gustavo, para não retratar o que aconteceu na nossa conversa, esboçou uma reação contrária a essa posição. Certo? Contrária a essa posição. E depois tivemos um almoço de nós 4
foi talvez o último encontro, me lembro como hoje, Joséildo disse, para Joaquim, prefeito, o candidato vai ser definido por pesquisa, não é isso? Prefeito do outro lado, como você está, Gomes, na mesa. Não, pesquisa. Se eu estiver mentindo, Joaquim, então já fica à vontade. Ou seja, então assim, é isso que a gente está dizendo desde o início, Chico. A única discordância que dá do que circula no meio político de Alagoinhas, no WhatsApp aí, é o seguinte: Joaquim, o prefeito ele tem que indicar. O PT não concorda com isso. Bom, então o próprio prefeito... O PT aceita até que o candidato seja o candidato dele, desde que o candidato dele esteja melhor na pesquisa. E aí vou contar uma, que essa daí eu posso contar, não é de ontem não, viu? Não é de ontem não, essa é de uma outra reunião do governador do Conselho Político. O próprio governador citou Alagoinhas como exemplo, porque para o governador, esse entendimento da pesquisa está pacificado. Então essa coisa que você colocou aqui, Gomes, eu desconheço isso. O governador não disse, pelo menos, porque para ele, e aí eu conversei com ele ontem. Joaquim e Ludmila mentiram? Se enganaram. Se enganaram. Se enganaram, porque assim, o entendimento do governador... Não, a própria nota pública, inclusive... O governador entende que em Alagoinhas está pacificado que é pesquisa. E outra coisa... Pega a fala de Otto na filiação de Gustavo no dia 20. O governador tá mentindo pra alguém, viu? Não, o Otto falou o quê? E as falas da deputada do prefeito Joaquim Neto? Não, mas não é que é mentira. É porque esse é o nosso entendimento. Agora, se esse entendimento a única coisa que nós não temos definição, quer ver uma coisa que não está definido? Vem cá, faz pesquisa quando? Não tem definição. Não, se Joaquim consentiu com a situação da pesquisa... Aí, se ele não desmentir, então tá o dito aí, ele aceitou, ele disse, tá certo, não foi o que ele falou para Joséildo? Para Joséildo, no almoço que ele sabe que nós fizemos. Então... Claro, eu tô falando de coisas de 3, 4 meses. Você não sabe se ele já mudou de ideia. Pois é, não, eu não ele conversou com o Gustavo, peraí, prefeito, me ajude. Pois é. Agora, esse é nosso entendimento. Então, se o Gustavo crescer, Chico, e despontar, e ele 30% dos votos, eu ficar com 10%, paciência. Candidato é Gustavo. Se for o contrário, é a mesma coisa. Agora, imagine nós, Chico, você que foi candidato a prefeito, aí eu tenho 30, Gustavo tem 10, aí nós vamos ceder para quem tem 10? Não tem sentido. O PT já deu o recado. Até porque eu acredito que tanto nós quanto eles, nós queremos ganhar a eleição. E ganhar a eleição, para você que está ouvindo de Alagoinhas, para fazer diferente. Para fazer um governo que a gente mude a realidade da nossa cidade, que a gente ataque problemas da nossa cidade, problemas que inclusive vocês aqui são caixa de ressonância. Verdade. Caixa de ressonância aqui da população, que a gente trata esses problemas. Então, a nossa pré-candidatura está mantida, respeitamos a pré-candidatura de Gustavo, totalmente. Queremos manter essa relação de debate e discussão. E mais importante do que nome, Chico, pela última vez, eu já disse isso 50 vezes. Pessoal, vamos discutir a cidade. Vamos discutir os problemas da cidade. Vamos discutir projetos para a cidade. Vamos fazer com que a cidade cresça. A cidade daqui a 30 anos vai fazer 200 anos. Qual a cidade que a gente quer comemorar? Alagoinhas, 200 anos. Nós temos que pensar essa cidade agora, porque 30 anos passa rápido. E eu espero que Alagoinhas de 200 anos seja uma cidade muito melhor, socialmente falando, do que o que ela é hoje.